Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é Caráter Provado. E o texto bíblico é Filipenses capítulo 2, versículo 22, que diz: E conheceis o seu caráter provado. Aqui, Paulo está recomendando ao povo da igreja em Filipos o seu filho na fé, Timóteo. Paulo confiava em Timóteo, pois Timóteo tinha servido junto a ele na propagação do evangelho. Paulo passou por muitas experiências e conviveu com muita gente, certamente, e nós vemos em suas cartas, em seus escritos, que uma das pessoas em quem ele mais confiava era Timóteo, que era uma pessoa mais jovem do que ele, mas que ele considerava como filho na fé. E também ele considerava como pastor e alguém que ele poderia confiar o seu trabalho a ele. E certamente a igreja em Filipos conhecia e aprovava o serviço de Timóteo. Afinal, se Timóteo era uma pessoa que se importava tanto com aquela igreja, era porque já estivera com ela. Então nós cremos que Timóteo não era só conhecido e aprovado pelo apóstolo Paulo, mas também pela igreja em Filipos. E aqui esse texto nos mostra que Timóteo tinha um caráter provado. Como falei, dos dois lados, ele era alguém de confiança, quer seja para o apóstolo Paulo, que por vezes não poderia ir até uma igreja, em especial neste caso a igreja em Filipos, e ele poderia confiar em mandar Timóteo, pois sabia que Timóteo realmente se interessava sinceramente pelos interesses dos filipenses, como também Timóteo era alguém de confiança para os filipenses, que saberiam que esse pastor faria um bom trabalho para com eles. Muitos de nós servimos em algum ministério na igreja. Alguns servem na pregação, são os pastores, preletores. Alguns na evangelização, são pessoas que saem na rua, que fazem algum tipo de propagação do evangelho para as pessoas de fora. Alguns servem na comunicação, pode ser isso, a fotografia de cultos, a filmagem, a transmissão ao vivo, pode ser também através das artes, que seria design. Outros servem em textos. E eu pergunto para você, se o líder do nosso ministério, no qual servimos, escrevesse uma carta à semelhança de Paulo, será que ele escreveria sobre nós e conheceis o seu caráter provado? Nosso líder teria essa confiança em nós? Nós temos um caráter provado? Você pode se questionar agora e refletir sobre isso. Será que eu tenho um caráter provado? Será que nós temos servido verdadeiramente ao Evangelho? Será que as pessoas ao nosso redor nos recomendam? E vamos até sair um pouco do contexto da igreja. Todos nós trabalhamos, ou pelo menos já tivemos um trabalho. Se você fosse pedir uma carta para os seus antigos chefes, nas empresas em que você trabalhou no passado, eles recomendariam você? Eles poderiam dizer que você é um bom funcionário?
E nisso eu nem entro na questão de função ou de habilidades. Por vezes, acontece de estarmos numa área que sabemos pouco. Acontece, não tem problema nisso. Eu não digo que você, talvez numa área em que você não conhece, foi a melhor pessoa, mas no que se refere ao caráter, eles diriam que você tem um caráter provado? Quem conhece você escreveria uma carta de recomendação e assinaria embaixo? Pense nisso. Timóteo, por mais que não escreveu nada para nós, ele nos é um exemplo. Porque vemos nas cartas paulinas que ele foi alguém que serviu de verdade na propagação do Evangelho, no crescimento de igrejas e na edificação de pessoas. Quando demonstramos responsabilidade e fidelidade em nosso serviço, conquistamos confiança. Seja alguém em quem se pode confiar, alguém de palavra, alguém com um caráter provado. Vamos orar? Querido Deus, nós aprendemos em Sua palavra que há homens e mulheres que foram exemplares, pessoas que olhamos e admiramos o seu exemplo. Claro, além do Senhor Jesus, Pai, o Senhor nos mostrou muitas pessoas que seguiram um bom exemplo de Cristo e que podem nos inspirar também. E uma dessas pessoas foi Timóteo. Um homem que se dedicou ao Evangelho, a servir ao Evangelho. E ele tinha um caráter provado. Timóteo é uma pessoa que Paulo recomendava. E nós imaginamos que Paulo não era uma pessoa fácil para recomendar alguém. Mas ele recomendava Timóteo. Timóteo tinha um caráter provado. Pai, que nós sejamos também pessoas de caráter provado. Alguém que tem caráter. Alguém que tem palavra. Alguém de confiança. Alguém que as pessoas recomendam. Pai, nos ensina e nos mostra o que nós devemos mudar e aquilo que nós precisamos que seja trabalhado em nós, para que sejamos assim também uma pessoa que é recomendável. Não para que as pessoas possam nos aplaudir, para que o nosso nome entre em destaque, mas para que a gente possa ser alguém realmente de confiança. Alguém que quem nos conhece nos recomenda. Que quem nos conhece sabe que nós temos um caráter provado. E trabalhe isso em nós, Pai. Eu sei que o Senhor trabalhou isso em Timóteo. Que o Senhor esteja trabalhando isso em nós também. Para que sejamos pessoas realmente de confiança. E é isso que precisamos, Pai, de mais pessoas de confiança. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.